O trabalho em aplicativos está cada vez mais precário no Brasil. Um novo relatório do Fair Work revela um quadro de exploração generalizada. Nenhuma das 10 maiores plataformas digitais cumpre os critérios da Organização Internacional do Trabalho para trabalho decente. O estudo apontou jornadas exaustivas e remunerações que mal cobrem os custos básicos. Entregadores relatam 80 horas semanais para levar menos de R$ 1.200 líquidos para casa. Os aplicativos também lucram com o endividamento dos trabalhadores. Créditos são oferecidos pelas próprias empresas, criando um beco sem saída. iFood, Uber 99 e InDrive têm suas próprias agências financeiras. Além da baixa remuneração, surge o fantasma da insegurança alimentar. Muitos trabalhadores estão inscritos em mais de uma plataforma ao mesmo tempo. A sobrecarga física e mental se torna regra, não uma escolha. A lógica de gamificação mantém os entregadores presos a metas e bônus. O relatório apontou também um nível alto de assédio e violência de gênero. A situação agrava o quadro de vulnerabilidade. O debate sobre a pejotização está no STF, mas ainda sem avanços concretos. Quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes que está começando. E aqui de segunda a sexta-feira a gente vai avaliar, analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a professora de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a Julice Salvani. Julice, é um prazer te conhecer agora virtualmente, em vídeo, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabi, muito obrigada a toda a equipe do ICL, é uma satisfação enorme estar aqui conversando contigo, eu sou tua fã, sou fã de todo mundo do ICL, acho que é um veículo ímpar que nós temos, né, para difundir uma informação de qualidade, crítica, debatida, dialogada, aprofundada, então é uma satisfação enorme poder compor esse programa que eu gosto tanto, acompanho tanto contigo hoje. Querida, muito obrigada e eu agradeço especialmente também pela gentileza de vocês de adiantarem essa pesquisa para a gente conseguir trabalhar, enfim, é uma discussão que é muito atual. Acho que vale a pena para o nosso começo de conversa você explicar como é que funciona esse relatório da Fair Work e como é que a pesquisa acontece. Já tiveram algumas edições, o que vocês, pesquisadores, e você como coordenadora da pesquisa, observou de mudança dessa edição em relação às anteriores também? Tá, então assim, o Fair Work é um projeto que é organizado pelo Instituto de Internet da Universidade de Oxford e que tem o financiamento da GIZ, que é uma mantenedora ligada ao governo alemão, né? No Brasil, a gente está agora no terceiro relatório, então assim, explicando um pouquinho do projeto, é um projeto que se pretende avaliar as plataformas de trabalho digital ao redor do mundo. Hoje está presente nos 5 continentes e nós temos a condição, por ser um projeto dessa abrangência, de analisar com a base, né, dos 5 princípios que são critérios que a gente tem desenhados em torno do trabalho decente. A gente tem condições de analisar não só as condições de trabalho do Brasil ao longo dos anos, então por a gente já estar nessa terceira edição da rodada da pesquisa, mas também de analisar o trabalho por plataforma no mundo. Então, a gente tem condições, por exemplo, de acompanhar as avaliações da Uber nesses mais de 40 países que já lançaram relatório, né? Como a Uber é por exemplo, uma das plataformas que está presente a nível global. Então, nós tivemos uma organização também que demandou um trabalho imenso para compor esses critérios do trabalho decente, né? São 5 aspectos do trabalho decente, e esses 5 aspectos se desdobram em outros 2, o que nos permitem, então, avaliar essas pesquisas
em relação a uma nota que vai de 0 a 10, né? Professora, então esses princípios aqui para a gente avaliar juntas, eles incluem remuneração justa, condições para minimizar, então, riscos, eventualmente garantir a segurança desse trabalhador enquanto ele está desempenhando essa função, contratos justos, adequados, né, para não isentar essas plataformas, essas empresas, no fim das contas, das responsabilidades que elas têm, gestão e representação coletiva. E representação coletiva, a gente está falando de organizações como sindicatos, é isso, né? Esses são os critérios. Perfeito, a gente vê a propriedade da jornalista quando ela apresenta os critérios do projeto, né? Quer dizer assim... a matéria ajudou, né? São esses os 5 princípios, e eles se desdobram em outros 2, né? Por exemplo, para a questão da remuneração justa, a plataforma irá pontuar o primeiro aspecto, né? O primeiro critério de remuneração, se ela conseguir apresentar evidências de que os trabalhadores e as trabalhadoras conseguem pelo menos um salário mínimo, considerando o trabalho por hora, depois da dedução dos custos relacionados ao seu trabalho, né? E aí, tendo conseguido esse primeiro ponto, elas podem tentar o segundo ponto, que no caso de remuneração, diz respeito ao que a gente chama de um salário ideal. Assim, no caso do Brasil, nós tomamos por base o indicador que é fornecido pelo DIEESE, né, sobre a questão do salário nominal, que é uma dimensão de um salário satisfatório, né? Então, para cada um dos princípios, a gente tem esse desdobramento do segundo princípio e inúmeros bullet points, como a gente chama, assim, que são critérios associados que as plataformas devem cumprir para que elas possam pontuar neste princípio, né? Então, o que a gente constatou em todas as edições da avaliação do Fair Work no Brasil é que as condições de trabalho nacional, elas são péssimas, né? Elas são absolutamente precárias. Então, os dados sobre a realidade brasileira do trabalho por plataforma é alarmante, no sentido de que a gente constata, assim, a ausência completa de direitos aos trabalhadores, né? O que é um cenário absolutamente preocupante. A gente tem situações parecidas em algumas plataformas da América Latina, ainda que a gente tenha, de modo geral, tendo por base as últimas avaliações, assim, um cenário que não chega a ser tão precário quanto o Brasil, mas ainda é muito preocupante, né? E em alguns países da África. Então, a gente tem, mesmo assim, o da Ásia, né? A gente tem um cenário que é um pouco próximo do Brasil nos países do sul global, né? Mas o que a gente constata por aqui, tendo por vistas, né, todos esses critérios bem definidos sobre o trabalho decente, é que as plataformas, de modo geral, elas não cumprem com essas condições, né? Elas não conseguem mostrar evidências de que elas tenham algum compromisso com um trabalho decente. E é bem importante a gente destacar que o que a gente chama de trabalho decente são condições mínimas de trabalho, e não são condições ideais. A gente está falando do mínimo, daquilo que é o decente, é o mínimo que a pessoa precisa para que ela possa trabalhar de maneira satisfatória, né? Isso é tão fundamental que você está falando, professora, que são condições mínimas, porque eu acho que vale a pena trazer alguns relatos aqui, porque vocês ouviram esses trabalhadores de aplicativos e eu queria entender um pouco quais são as principais reclamações que eles têm, demandas, enfim, relatos em comum, porque, enfim, quando a gente publicou, a gente tem no site a reportagem também, no iclnoticias.com.br, que é a reportagem que está escrita para quem quiser ler, enfim, acompanhar, e publicamos em rede social também. E nisso a gente acabou recebendo alguns relatos de pessoas que tiveram que ficar paradas porque sofreram algum tipo de acidente,
acidente durante o exercício do trabalho e não receberam nenhum tipo de suporte. Muito pelo contrário, muitas vezes acabaram sendo banidos da plataforma justamente por não conseguir atuar, por terem que ficar afastados por condições de saúde, enfim. Então, eu queria ouvir um pouco quais são os relatos principais e que mais chamaram a atenção. Tá, é exatamente isso. Então, assim, os relatos e que seguiram aparecendo, né, na repercussão agora do relatório na mídia são alarmantes. Isso, sem sombra de dúvidas. Assim, a gente ouve relatos que são alarmantes sobre as questões relacionadas ao trabalho nas plataformas, né? Então, acho que, assim, só dando um passo atrás, o que a gente pode constatar é que toda a mudança de etapa nos processos produtivos, ela acaba tendo algum atrativo para os trabalhadores, né? Eles não migram para uma outra etapa do processo produtivo sem que tenha alguma coisa que lhes chame a atenção. No caso das plataformas, claramente é a flexibilidade de jornada de trabalho que foi colocada, propagada e propositalmente disseminada enquanto ideologia aos quatro ventos, né? Isso também não é uma característica só do Brasil. Então, a disseminação dessa ideia de trabalhe quando você quer, de seja seu próprio chefe, de você empresário de si, é algo que a gente conhece globalmente como uma ideologia do Vale do Silício, porque está totalmente relacionado a essa dinâmica dos processos produtivos no âmbito da tecnologia, né? Então, a gente continua num processo de exploração, dominação do trabalho do capitalismo, como descrito por Marx, quer dizer, assim, a gente não sai dessa lógica de exploração. Não é a questão de a gente estar inventando a roda aqui, né? Mas a gente presencia claramente agora uma outra etapa do processo produtivo, né? E essa etapa em que as pessoas vão, portanto, muito né, elas vão pensando na gestão do seu próprio trabalho de uma maneira diferente daquilo que acontecia no seu emprego formal, né? Então, elas reclamam muito, sobretudo, dos empregos seletistas, e aí que se instaura para a apropriação, né, dos capitalistas uma crise em relação à CLT, no sentido, sobretudo, do controle, do comando de um chefe, né, que é autoritário, que vai te xingar, te controlar, te humilhar, te ofender, né, e a questão do horário da jornada de trabalho, que afeta muitas pessoas, sobretudo as mães, né, que eventualmente precisavam sair para acompanhar os filhos numa consulta médica, ou mesmo quando fica doente. Eu também sou mãe e sei como é que é complicada essa questão de uma jornada, né, de estar se submetendo a uma jornada rígida de trabalho. Então, assim, só quero dizer que a gente entende por que as pessoas, eventualmente, estabelecem todas essas críticas que são justas e que são pertinentes aos trabalhos assegurados, e por isso decidem, ou por isso se criam alguma expectativa em relação ao trabalho por plataforma, né? A questão é que quando elas vão no trabalho por plataforma, elas veem que todas essas questões são ilusórias. Isso não passa de uma construção ilusória da realidade, tá? Por quê? Porque, sim, tu trabalha quando tu quer, mas o que a gente ouve nos relatos são jornadas absolutamente exaustivas, pessoas, a maioria delas, afirmando que trabalha 12, 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, é algo inadmissível. A gente tem, paradoxalmente, o convite das pessoas a escolherem a sua jornada de trabalho, quando elas vão trabalhar e a quantidade de horas que elas vão trabalhar, mas o que a gente vê na realidade são duplas jornadas de trabalho. Então, a pessoa, para que ela possa ter uma remuneração que seja suficiente para que ela consiga comer e pagar as contas básicas, ela precisa se submeter a uma jornada absolutamente exaustiva. Isso é um problema muito grave que a gente está enfrentando na sociedade brasileira, porque essa perspectiva está naturalizada, está colocada como se fosse o novo normal, digamos assim, das relações de trabalho, tá? É muito comum que a gente pergunte às pessoas, quando foi a última vez que tu tirou férias? E ela responde, quanto tempo mesmo eu estou na plataforma? Eu trabalho há 5 anos na plataforma, então faz 5 anos que eu não tiro férias.
quer dizer, desde que elas passaram a trabalhar nesse modelo, elas não conseguem parar sequer um dia, muitas vezes na semana. Então, o que a gente vê são relatos de uma remuneração muito baixa. As pessoas até em algum momento consideram que elas estão ganhando mais do que se elas estivessem ganhando um salário mínimo no modelo seletista, mas acontece que elas não levam em conta muitas vezes de que elas estão trabalhando o dobro. Então, quer dizer, por hora, elas estão ganhando menos, ainda que lá no final do mês, se for somar tudo aquilo que elas ganharam, na conta, né, aparece um valor um pouquinho maior. E quando a gente está falando disso, eu acho que é importante falar sobre a ausência de um marco regulatório para essa categoria também. Porque foi pautada essa discussão muito, o governo Lula já desde o início falava sobre a necessidade de uma regulamentação para que também esses profissionais tivessem condições melhores de trabalho, pressionar as plataformas para isso, e não tem um consenso nem dentro dessas categorias. Então, a gente viu diversos protestos, muitos trabalhadores também falando sobre essa suposta liberdade que eles têm. Você acabou de descrever aqui, né, professora, de que muitos sem férias desde que começaram a trabalhar nessas plataformas. Então, é um sintoma muito importante de como a gente tem um discurso ideológico muito forte de que esses trabalhadores são empresários de si mesmos e acabam não tendo acesso a planos de saúde, a condições básicas de trabalho, a proteção, a direito a férias, enfim. Eu quero um pouco entender essa questão do marco regulatório e o quanto isso seria importante. A gente tem projetos nesse sentido e também não sei se esses projetos eles seriam adequados para conseguir proteger esses trabalhadores. É isso que eu quero a sua avaliação também. Se esses projetos que estão dentro do Congresso Nacional, eles dão conta de proteger esses trabalhadores como deveria. Excelente essa questão. Então, assim, Gabi, a gente vê como extremamente necessário uma regulamentação séria, eficaz, protetiva desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, tá? Na prática, o que acontece hoje? Essas pessoas, elas só não têm um vínculo empregatício reconhecido, porque elas claramente já são empregadas nessa plataforma, elas só não têm isso reconhecido, porque elas não têm, podem não ter um chefe controlando elas, mas elas têm um sistema que as avalia o tempo inteiro, né? Quem sai lá do carro do motorista, ele vai lá e avalia como é que a pessoa estava vestida, como é que ela foi, como é que ela dirigiu, como é que estava a condição do carro, ou seja, essas pessoas são avaliadas e elas são demitidas, né, que na linguagem da plataforma são bloqueadas, então elas sofrem bloqueios totais, assim, de elas não poderem mais acessar as plataformas e não poder sequer recorrer àquilo, e elas sofrem o que a gente chama de um bloqueio branco também, que é quando não acontece bloqueio brando, desculpa, que não acontece quando elas não recebem, assim, demandas maiores de trabalho, então fica alguma entrega aqui, outra ali, então assim, eu tenho diferentes maneiras de fazer nas plataformas com que as pessoas sigam as regras, com que elas sejam submissas a essas empresas, que elas sigam aquilo que é o esperado, sem que necessariamente tenha um controle, que é um controle, digamos assim, burocrático daquilo que se via nos parâmetros das empresas convencionais até então, né? Agora, a regulamentação, nesse aspecto, ela é imprescindível para que eu possa fazer com que essas empresas cumpram com esses parâmetros do trabalho decente. A gente entende que não há empresa que vá se submeter a criar uma série de instâncias protetivas sem que isso esteja colocado efetivamente na legislação, ou sem que isso seja colocado por um grupo organizado de trabalhadores. Então, a gente precisa que isso seja orquestrado e seja avaliado e seja implementado
pelo governo, tá? Agora, como tu bem colocou, uma questão é o que a gente imagina que deva ser feito, né? Uma questão são os parâmetros de como essa regulamentação deve acontecer na nossa concepção. E nós estivemos em muitas audiências públicas, eu estive, os meus colegas de projeto também estiveram em diferentes debates, né, compondo diferentes mesas sobre o tema. A gente não consegue avançar, né, muito porque os próprios trabalhadores não entram em consenso, e eles não entram em consenso, vamos falar bem a verdade aqui, porque eles são cooptados, porque eles ouvem informações falsas e distorcidas de todo lado. Viralizaram vários vídeos de como motoristas de aplicativos, enfim, entregadores, eles estavam reproduzindo discursos da extrema-direita. E esses vídeos viralizaram, enfim, e chegaram também em muitos grupos dessa categoria. Eu acho que não é desprezível também a gente pensar no poder que uma fake news pode ter para mudar um cenário, né? Ou influenciar em um cenário, melhor dizendo. Não é nada desprezível. Então, assim, né, fora toda a questão de atuação dessas plataformas dentro do governo, né, por intermédio de uma série de pessoas que estão apoiando, né, o lado, né, das plataformas, isso a gente sabe que existe bastante, né, fora toda a questão do lobby das plataformas, e que também é algo, portanto, né, que faz parte da realidade política, sobretudo no nosso país, a questão da cooptação dos trabalhadores por diferentes razões. E quando a gente fala em trabalho por plataforma, isso é central. A cooptação ideológica dos trabalhadores é algo que acontece em larguíssimos casos. Assim, eu teria milhares de exemplos para te dar, mas assim, só para trazer né, para exemplificar, num caso da discussão dos motoristas por aplicativo, né, que estava acontecendo de maneira bastante acalorada no ano passado, eu peguei um transporte, né, de um carro, de um aplicativo, para ir para algum outro lugar, e quando eu entro no carro, puxo assunto, né, com o motorista, e então agora estão discutindo a regulamentação e tal, o que tu acha, né? E ele me diz assim, é um absurdo que a gente seja submetido a ganhar só um salário mínimo. E eu disse, mas onde é que isso está colocado, né? Aí ele disse, não, porque a gente agora vai ter que cumprir a CLT, e aí a gente vai ganhar só um salário mínimo. Eu disse, mas não é essa a proposta, né? O que a gente quer, o que a gente reivindica é que todos vocês ganhem, no mínimo, um salário mínimo, que em nenhuma situação vocês trabalhem uma jornada de 40 horas semanais e que eventualmente venham a ganhar menos do que isso. Agora, a ideia, quer dizer, é proteger a categoria para que os salários jamais passem de um valor mínimo, mas não quer dizer que esse é o máximo que vocês vão ganhar. E esse, por exemplo, era um dos discursos que era amplamente disseminado, né? Mesmo a questão de regulamentação em torno da flexibilização das jornadas, que é o que eu falava antes. As pessoas têm muito medo de agora ter que passar a cumprir jornada de trabalho, de ter horário, né? Gente, isso não é uma questão essencial, ou seja, a gente pode muito bem e muito facilmente pensar uma regulamentação sem que haja um compromisso de jornada de trabalho estipulado em um determinado período. As pessoas podem ganhar proporcional às horas que elas trabalharam, elas podem escolher ainda assim qual é o horário que elas vão trabalhar, mas o que elas não podem é ficar sem direitos. Então é muito curioso, porque quando a gente conversa com as pessoas, tu diz assim, tu é contra a CLT? E a pessoa responde, sou, não quero CLT, a gente não gosta de CLT, né? E aí tu diz, legal, tu é contra férias? Tu é contra 13º? Tu é contra seguro-desemprego? Tu é contra uma remuneração mínima, não máxima, mínima, né? Não, ninguém é contra isso, todo mundo quer ter direitos, né? A questão é que os discursos foram cooptados de uma maneira, a gente tem um problema colocado, né, de inversão
das narrativas, a tal forma que a gente vê, infelizmente, as pessoas defendendo a perda dos seus próprios direitos, sem saber claramente que elas estão fazendo isso, né? Essa relação também dos serviços financeiros, dessas agências financeiras que são dessas plataformas. Então, a gente tem, aqui de acordo com a pesquisa de vocês, 99 com o serviço 99 Empresta, Uber com Banco Digio, iFood com iFood Pago, o InDrive com o InDrive Money, adotando essas práticas de terem suas próprias agências financeiras. Porque eles estão ali capitalizando na baixa remuneração que eles próprios estão impondo. Então, lucrando duplamente com a vulnerabilidade desses trabalhadores. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse processo de dependência, que eu acho que é uma coisa meio nova e que pode agravar mais ainda essa situação. Isso mesmo. Então, esse é um dado bastante inédito do relatório. É uma situação relativamente nova que está acontecendo, mas absolutamente preocupante, porque a gente tem, de um lado, né, a vulnerabilidade desses trabalhadores ganhando cada vez menos e sendo responsáveis amplamente, né, por todos os custos do seu trabalho. Então, qualquer coisa que aconteça com essa pessoa que impeça de trabalhar, ou que deu algum problema no carro, na moto, ou ela alugou o carro e não pôde trabalhar tanto como gostaria naquele dia, enfim, ela acaba se endividando. E os números são bastante preocupantes, no sentido de trabalhadoras e trabalhadores que já acumulam dívidas, e muitas delas relacionadas com o próprio trabalho. Nesse mesmo sentido, a gente vê a ação das plataformas associadas com financeiras, né, ou desenvolvendo suas próprias financeiras, apresentando a esses trabalhadores empréstimos já pré-aprovados, né, para que eles contrariem essa dívida com essas financeiras que são associadas às plataformas e que já debitam esses valores na conta lá pessoal deles de trabalho, né? Isso é algo absolutamente preocupante. Eu entendo que alguma coisa deva ser feita com urgência em relação a isso que o relatório identificou, porque eu não tenho dúvidas de que à frente de uma situação de um trabalho escravo contemporâneo, no sentido de que eles conseguem criar, por meio dessa lógica, né, uma maneira de gerar uma dependência absoluta desse trabalhador e dessa trabalhadora à plataforma. Então, eu não vejo outra maneira de a gente nomear esse fenômeno do que chamá-lo do seu nome efetivo, que é um processo de escravização moderna. Então, é uma forma, né, de sujeição desses trabalhadores a essas condições de trabalho pela dívida. Isso é claríssimo, isso a gente já acompanhou milhares de vezes ao longo da história, em situações bem específicas, e agora a gente está vendo sendo relacionado diretamente com o fenômeno da plataformização. Professora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Em Detalhes. Foi um prazer também contar com a sua participação aqui no episódio. A gente também já tinha conversado para essa reportagem do site e, mais uma vez, eu quero parabenizar por esse trabalho que vocês fizeram, um trabalho muito sério. Para quem está nos acompanhando aqui também, eu quero reforçar que a gente tem o outro lado, que é o lado, a resposta das plataformas, que é bastante extenso, então vocês podem acompanhar lá no iserinoticias.com.br também, então reforço aqui. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Gabi, obrigada pelo espaço, obrigada, ICL, né, por respaldar, ajudar a divulgar os dados do nosso relatório, e contem sempre conosco, nós estamos sempre à disposição de vocês, e será sempre um prazer contribuir com as pautas à medida que a gente puder. Isso aí, conta comigo também. Até mais. Eu quero convidar você que está me assistindo também para participar de uma aula junto com a gente, com o Eduardo Moreira, o Guia para a Liberdade Financeira,
que vai acontecer às 8 horas da noite do dia 28 de setembro. Portanto, domingo agora, ao vivo e online, você pode participar deixando seu e-mail em detalhesicl.com.br para descobrir as melhores estratégias para cuidar melhor do seu dinheiro e ter autonomia financeira também, o que é muito importante na nossa vida. Na próxima hora, você vai ficar na companhia de Débora Maganha e o William De Luca. Agora tem o Mercado Investimentos e, na sequência, tem o Rolê ICL. O Em Detalhes você acompanha de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã e nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Tchau, tchau. A simplicidade é o auge da sofisticação. Quem disse essa frase foi Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios que esse planeta já viu. E finanças e investimentos são assuntos que as pessoas normalmente têm muito medo, porque acham que são assuntos muito complicados. Mas não são. E se você aprender bem o básico e de uma maneira simples, você já tem o suficiente para a sua vida financeira mudar. E trazer equilíbrio e, mais do que isso até, confiança e segurança para tomar as decisões que você tem que tomar. Eu preparei uma aula que se chama O Guia da Liberdade Financeira, que tem como objetivo exatamente isso, tornar simples e dar instrumentos práticos para vocês poderem aplicar isso na vida de vocês. Vai acontecer dia 28 de setembro, um domingo às 8 horas da noite. Um abraço e até lá! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.